Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal! Chegamos então ao terceiro e último bloco desta Super Parola 71, sábado, meninos! Chegamos aqui então... Hashtag sábado. É a parola Dona Clotilde, 71. Poxa! Parola 71. Já dá para emendar também que esse mês é o mês do Dia das Bruxas, né? Dá para fazer isso também, né? Tá certo. Para você que está chegando agora, caiu de paraquedas em pleno sábado aqui no canal dos Paroleiros, tem 2 blocos para trás sobre esse assunto, um que saiu na terça, um que saiu na quinta. Corre lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube e também na versão em podcast no Spotify. Esse mês estamos em obras. Obras. E falar em obras, estava aqui pensando com os meus botões. A questão das obras foi um dos gatilhos, né, que provocou aqui, então, Martinho Lutero, para dizer que não era só por obras, mas era pela graça, principalmente. Porque ele fazia, e não se sentia salvo, não se sentia digno, não se sentia alguém participante da família de Deus. Eu sei que na semana que vem nós vamos falar mais detalhadamente, nas 2 próximas semanas, sobre as 5 solas, né? É muito número para a gente acabar decorando, são 95 teses, 5 solas, e por aí vai. E, cara, com 5 solas ele só tinha 2 pés, então não sei como é que ele conseguia juntar 5 solas, mas enfim, na semana que vem nós vamos falar sobre 2 solas, na outra semana nós vamos falar sobre as últimas 3, mas eu queria começar com vocês agora, falando um pouquinho, deixa eu dar uma palhinha no final da semana passada, a respeito da relação entre espiritualidade e religião, né? A gente já aprendeu lá na escola bíblica que religião vem da palavra religare, que significa nos reconectar com o sagrado, aquela coisa toda. Mas eu queria fugir um pouquinho dessa questão conceitual da palavra, para a gente entrar numa discussão que eu acho extremamente válida, que é a diferença entre igreja, corpo de Cristo, e igreja, instituição, né? E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a briga de Lutero não foi contra o corpo de Cristo, mas foi contra a instituição, foi contra a criação da... Eu não quero aqui falar da igreja organizada, porque toda igreja ela tem que ser organizada, não é isso, mas institucionalizada, né? Eu não vou conseguir achar uma outra palavra agora. Eu tenho aqui uma mente brilhante, um oráculo que pode me ajudar no vernáculo mais adequado para essa questão. Mas eu acho que vale a pena a gente bater um papo aqui sobre a diferença de igreja instituição e igreja corpo de Cristo, né? Quem quer começar? Eu acho que um termo que vai bem aqui, Arthur, é a própria visão hierárquica de igreja, né? O que deixa claro, inclusive, o que é claro, aliás, né, inclusive, pela linha de confronto que Lutero propõe quando ele chama o Papa para discussão a partir das suas 95 teses, né? E a partir das 5 solas, dos 5 pilares que ele firma para a reforma, né, ou como uma proposta que mais tarde se tornam os pilares da reforma, Lutero está deixando muito claro a necessidade do posicionamento da igreja em referência à palavra, e que isso custe, às vezes, a própria perspectiva institucional ou organizacional da igreja, né? A igreja, como detentora da doutrina, ela precisa voltar, e essa é a proposta, quem sabe, da reforma desencadeada por Lutero. A igreja ela precisa voltar ao posicionamento de colocar a palavra como aio, como guia das suas decisões, né? E a denúncia dele ela vai justamente nesse ponto. Que a igreja como organização, a igreja como instituição, ela estava confiando e se baseando mais
naquilo que a sua tradição institucional determinava do que naquilo que a tradição bíblica determinava. Eu acho que, numa das últimas parolas que nós tivemos, eu falei brevemente acerca da diferença, né, da hermenêutica, quando ela parte de um pressuposto bíblico e quando ela parte de um pressuposto cultural, né? A hermenêutica cultural, a hermenêutica social, em detrimento a uma hermenêutica bíblica. E o que estava acontecendo, e a proposta que Lutero traz de resgate, de retorno para a igreja, é justamente essa, né, proposta, de que a linha de interpretação das circunstâncias da igreja volte a ser a linha bíblica, né? E não a linha da tradição, não a linha da sociedade. Que novamente a gente bate lá no que Jesus ele se levantou para fazer, quando ele mesmo chega e fala assim, errai porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Né? Então, ou seja, veja que você vê o mesmo mover, vamos dizer assim, né? A mesma linha que operou em Jesus Cristo, operou também em Lutero, dizendo assim, olha, você não pode se manter nessa mesma posição. Você tem que se colocar numa posição onde a palavra ela vai te introduzir à vida e não a própria instituição, né? Nós temos uma discussão aqui, então, que aí é interessante, Paulinho, quando você fala que Lutero, a base dele, de toda a sua insurreição, foi o livro de Gálatas. Porque Paulo está falando o seguinte, ele falou, cara, vocês estão muito loucos, vocês estão voltando para os princípios da lei, quando vocês estão na graça. Né? Então, ou seja, a resignação de Lutero é muito nesse sentido. Ele está falando assim, eu entendi, eu não posso guardar para mim essa verdade, eu tenho que expor, só que é o seguinte, eu tenho que desafiar essa instituição, porque contra isso não tem como. As pessoas estão sendo tolhidas de viver a liberdade em Cristo. E aí que vem a discussão, porque, na verdade, quando ele se insurge, ele não está se insurgindo contra a religião, como o Arthur começou falando aqui, até porque o termo católico significa universal. Né? Então, eu me lembro uma vez que o Xandão ele foi evangelizar uma pessoa, e a pessoa foi muito, não, eu sou católico, e Deus deu para ele um insight, e ele falou assim, eu também sou. Porque a igreja ela é universal. Né? A igreja, ela toca nesses aspectos, mas o grande posicionamento de Lutero foi assim, cara, vocês perderam a mão. Vocês se corromperam com o Estado, vocês, para não perder as regalias, vocês se corromperam. E porque vocês se corromperam, vocês estão corrompendo a verdade, vocês estão corrompendo a palavra. E por conta disso, volto naquilo, vocês, doutores da lei, vocês conhecem a palavra, vocês têm a chave do conhecimento, não permitem que as pessoas entrem no reino do céu, nem vocês vão entrar. Então, na verdade, a insurreição por parte de Lutero é muito mais nesse sentido, querendo dizer, cara, vocês piraram, vocês estão muito loucos. Vocês estão impedindo as pessoas de serem justificadas. E a justificação ela não se dá por obras. Você pode fazer o que você quiser, se não for pelo caminho que é Jesus. Se não for pela graça, não vai adiantar. E a instituição, ela estava corrompida. E aí é algo que, até recentemente, nós estávamos discutindo num ciclo de pastores lá na nossa igreja, falando assim, olha, se você está preocupado com o teu CNPJ, meu amigo, você está na denominação errada. Porque o que nós queremos aqui é que você esteja debaixo da graça, que você entenda que o corpo de Cristo ele está aqui para te promover, para você avançar, e não para que você esteja debaixo, poxa, eu estou debaixo do CNPJ, sabe? O CNPJ não vai te salvar. Não vai te salvar. Eu estava compartilhando agora a palavra com uma visita que nós fomos fazer pelo centro de cura, e a moça, assim, detonando uma determinada denominação. E na hora veio uma nota no meu coração. Eu falei assim, mas vem cá, lá também pode ter pessoas salvas. Não é porque existem algumas distorções que a pessoa não pode ser salva. Veja, eu não estou falando que a doutrina distorcida a gente tem que endossar. Eu estou falando sobre pessoas que aceitaram a Cristo e estão sujeitas. Então, Lutero se levanta contra essa casta,
né? Que é da mesma forma como Paulo se levantou e falou, cara, vocês estão voltando para o judaísmo. Vocês estão introduzindo de novo questões judaizantes. Isso não dá. E vocês estão fazendo isso por quê? Lutero se levantou para falar o quê? Vocês se associaram com o Estado. E o Estado, ele não tem nada de Deus, mas dele precisa de Deus. Por isso que Paulo vai dizer depois a Timóteo, fala depois, escreve aos Romanos, escreve a Tito, dizendo sobre a necessidade de nós estarmos debaixo de uma autoridade constituída plenamente por Deus. Né? Só para constar aqui, o Ilcinho falou a respeito de justificação. Para você que está acompanhando a gente aqui, tem mais curiosidade a respeito desse tema, corre lá na parábola de número 8. Parábola de número 8, dentro do tema plano de salvação, a gente tem lá uma parábola inteirinha só a respeito de justificação. Paulinho, você estava dando sequência? Não. Na verdade, eu grifei uma tese aqui, uma das teses de Lutero, a 39ª, que eu acho que vai bastante no que diz respeito, vai bastante em encontro, né, nisso que o Ilcinho acabou de colocar. 39ª tese, ela diz, é extremamente difícil, mesmo para os mais doutos teólogos, exaltar diante do povo ao mesmo tempo a grande riqueza da indulgência e, ao contrário, o verdadeiro arrependimento e pesar. Né? O que Lutero está falando aqui? Ele está tocando justamente nesse ponto de desencontro que existe entre a igreja noiva e a igreja instituição. Né? E ele diz assim, olha, o que muitas vezes os doutos teólogos da instituição querem fazer é harmonizar, colocar o mesmo peso, dar a mesma estatura para essas duas realidades. Né? E essas duas realidades, elas não podem alcançar a mesma estatura. Elas não podem ser colocadas à mesma medida. Né? A nada deve comparar-se à noiva de Cristo. Né? A partir do momento que eu dou à noiva uma concorrente humana, institucional, criada por homens, ainda que seja para servir de apoio à noiva, eu estou trilhando um ídolo. Né? A noiva ela precisa sim de uma bengala, e aqui a instituição entra bem, fazendo esse papel de apoio, né? Mas jamais a bengala vai ser uma perna. Jamais a bengala vai ser uma perna. Né? No máximo, ela pode auxiliar e dar equilíbrio, mas ela não vai substituir a perna. Ela não vai se tornar tão importante quanto o próprio corpo da noiva. A gente não pode misturar filiação à igreja a carteirinha de clube. Né? Senão a gente acaba caindo na discussão muitas vezes dos filhos preferidos, né? E aí tem uma frase bem antiga que a gente aprendeu, que Deus não tem filhos preferidos, né? O que ele tem são filhos mais íntimos do que os outros, porque tem pessoas que escolhem estar mais próximas de Deus. E eu tenho aprendido assim, gente, na caminhada dos últimos anos aqui, que trazendo para uma ilustração muito simples, né? O que nós fazemos hoje, nós três, é um papel da igreja. A gente é a igreja um para o outro. Porque nós somos uma família, debaixo do mesmo Pai, que nos suportamos em amor, intercedemos uns pelos outros, oramos uns pelos outros, admoestamos uns aos outros, tantos daqueles mandamentos recíprocos, né, que tem na Bíblia, dos uns aos outros. Eu penso que a igreja ela entra principalmente nesse papel relacional, onde uns aos outros a gente ministra a palavra e de mãos dadas a gente se encaminha à porta estreita, vamos dizer assim, né? Tenho muito medo quando a igreja ela se torna um papel exclusivamente de poder e principalmente no entendimento errado de cobertura espiritual. Eu acho que esse é um assunto bacana também para a gente dar uma pinceladinha bem rápida, porque a cobertura espiritual, assim como a questão da paternidade que a gente abordou no começo desse ano, talvez não seja um termo explícito na Bíblia, mas é um conceito totalmente entendível, né? E quando a igreja ela exerce esse papel não de uma cobertura, mas de sufocamento, né? De opressão, acho que a palavra melhor é opressão, né?
opressão sobre aqueles que congregam naquele espaço, ditando regras, e não só dando os limites de orientação, como qualquer pai faz. Esse acho que é o grande problema, porque você cria o poder pelo poder. E hoje o que a gente vê é, muitas vezes, a igreja querendo tomar o lugar do poder, não como um modo de influência, né? Mas como um modo de exibição. Isso me deixa bastante assim preocupado em relação a isso. Quando a igreja ela sai do contexto dela original de ser suporte, como o Paulinho disse, né, uns aos outros, e passa a ser uma entidade opressora, sabe? Sem dúvida. E, como você disse, Arthur, a igreja tomando uma posição de determinação na vida das pessoas, de onde vão para onde vão, né? E era exatamente isso que Lutero estava combatendo quando ele afixa as suas teses refutadoras ao movimento eclesiástico do momento, né? Esse determinar da igreja em referência à vida das pessoas é uma das causas pelas quais Lutero se levanta, né, contra a própria teologia da igreja naquele momento. Perceba, ele não se levanta contra a igreja, ele não se levanta contra a liderança da igreja, muito pelo contrário. Se você tiver a curiosidade de ler as 95 teses, você vai ver que em alguns determinados momentos, Lutero ele tenta defender o Papa, dizendo assim, o Papa ele não quer fazer a coisa errada, né? Em alguns momentos ele tenta até defender. Agora, o que Lutero está refutando? Ele está refutando justamente a teologia da igreja naquele momento. A hermenêutica com a qual a igreja tem olhado para a sociedade e para a palavra, e o peso que ela está dando para a interpretação dessas distintas realidades, né? E no que a igreja vinha se transformando? Justamente em um instrumento de detenção de poder sobre as pessoas, uma vez que a igreja ela determinava, dentro do imaginário popular, para onde o sujeito ia na sua eternidade, né? Então, a igreja criar mecanismos de aliviar a eternidade das pessoas, aí entra, então, purgatório, aí entra, então, indulgência, né? A igreja criar esses meios, no fundo, para o povo, acabava sendo uma resposta para muitos pós-morte no que diz respeito a ações da vida, né? Então, um parente lá que foi desgringolado a vida inteira, quer dizer que esse sujeito tem jeito, né? E a igreja, então, ela passa a dizer, ele tem. E, mediante isso, a igreja vai exercendo domínio, vai exercendo controle. E a isso Lutero vai se levantar contra, né? Então, nesse aspecto, bem plausível que você está trabalhando, aquilo que você falou. E disso que você está falando, eu me lembrei de uma passagem que, se eu não me engano, está em Lucas, que os fariseus, eles se reúnem e, literalmente, eles falam, olha, nós não podemos deixar com que Jesus prospere no seu propósito, porque, literalmente, eles enxergavam Jesus como um rei, mas um rei na posição de Estado, não na questão espiritual, não pelo propósito e a missão que Jesus mesmo ele veio, né? E aí eles falam assim, não, a gente tem que impedir, a gente tem que atrapalhar os planos dele, porque, literalmente, ele vai ser o rei de Israel, mas no sentido de sentar num trono, de trazer um governo, né? Agora, olha que interessante disso que nós estamos falando aqui. Se aconteceu isso com Jesus, e ele foi perseguido, depois Jesus ressuscita Lázaro, e aí eles falam assim, olha, agora nós temos que matar os dois. Por quê? Lázaro é o testemunho de que esse homem tem poder. Só que eles não entenderam, porque Jesus falou, esse não é o meu reino. Eu vim aqui para instituir o reino de Deus, mas eu vou embora, porque tem um outro propósito, né? Mas mesmo assim ele é perseguido, ele é caluniado e tudo mais. Se você fizer um paralelo com Lutero, quando ele afixa na porta, ele começa a ser perseguido de tal forma que ele começa a ser ultrajado, vilipendiado, ele começa a sofrer uma perseguição, e o que me faz entender de novo. Uma palavra que vem aqui é o sarkis, né, que é o crente carnal. Ou seja, quantos não estamos olhando para dentro de uma instituição com um olhar carnal, quando, na verdade,
nós deveríamos estar olhando para tudo isso que nós estamos falando como um grande avivamento. Nós estamos no último tempo. Jesus está voltando, Jesus está à porta, e nós temos ouvido profetas dizendo que virá sobre a igreja um grande avivamento, virá uma grande colheita, os campos estão brancos. Então, eu não duvidaria de Deus levantar no século XXI, nas portas do século XXII, Deus levantando novos João Batista, Deus levantando novos Luteros, eu não duvido, Deus levantando homens cheios do Espírito, cheios da graça, cheios da unção, para trazer mais 95 teses, mas não no sentido de afrontar o status quo, como o Paulinho falou, mas de trazer, sim, um novo avivamento sobre essa terra, porque Jesus está voltando, e nós precisamos fazer aquilo que Deus falou para Ezequias fazer, que ele não fez, que é colocar a nossa casa em ordem, porque vai chegar o tempo, e esse tempo está próximo. Arthur, só uma observação. O Wilson falou de 95 teses, ele tinha feito essa mesma observação na primeira parte da nossa parola, né? Eu ia fazer uma observação lá, mas o nosso tempo já estava acabando na terça-feira, e a gente precisava fazer outras coisas para voltar na quinta e para voltarmos hoje, com as mesmas roupas. Mas, sinceramente, eu acho que 95 teses para refutar a bagunça da teologia atual, dá para botar um pouco mais de tese aí, viu? Meninos, temos muito assunto ainda para colocar aqui em prática, mas chegou ao final a nossa primeira roda de parola dentro do tema Igreja em Reforma, número 71. Acompanha lá o nosso primeiro e nosso segundo bloco, se você não viu ainda. Temos aí mais de 70 parolas gravadas já dentro das nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e também em formato de podcast dentro do Spotify. Nos ajude a divulgar essas rodas de parola, são conteúdos incríveis que podem abençoar muitas pessoas e é isso que a gente pede para você. Nos ajude aí deixando um joinha nesse vídeo e compartilhando para pelo menos 95 amigos. Obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Meninos, bom estar com vocês, falar com vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau.